Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje no nosso 8º dia de campanha, buscando a face do Senhor. E eu quero deixar um versículo que vai de encontro ao teu coração nessa tarde. Aonde diz, e Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto ele se encontra em Lucas, no capítulo 1. E você que não conhece a história, a Bíblia ali está dizendo a respeito de João Batista, quando Zacarias, um sacerdote, que viria a ser pai de João Batista, louvado seja o nome do Senhor, tem uma revelação dada por Deus, e Deus fala com ele de forma clara. Mas a Bíblia diz que ainda que o anjo estava anunciando, a Bíblia diz que ele perguntou, como posso eu ter certeza disso? Você consegue entender? Aquilo era tão impossível para Zacarias, era tão impossível, que ainda assim que o anjo falou, olha, louvado seja o nome do Senhor, ainda que o anjo diz, ó, que ele seria um motivo de prazer e alegria para você. E muito se alegrarão por causa do nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor e nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muito dentre os povos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Você consegue entender? Zacarias ele tinha acabado de receber da parte do Senhor uma mensagem maravilhosa, uma mensagem poderosa a respeito de um grande milagre na sua vida. Mas ainda assim havia nele um ponto de interrogação. Por quê? Porque Zacarias, apesar de ser um sacerdote, porque Zacarias, apesar de ser um homem a qual estava servindo ao Senhor, ele também tinha suas incredulidades, os seus momentos de dificuldade, até mesmo olhando pelos olhos naturais. Ele diz, olha, eu sou velho e a minha esposa cessou os seus costumes. Então você consegue entender que aquilo que muitas vezes eu acredito que Zacarias orou a Deus, tentou, louvado seja Deus, ter um filho, louvado seja o nome do Senhor, e ele não conseguiu. Mas quando chega um milagre diante de Zacarias, ele se depara com a incredulidade. Porque o milagre de Zacarias ele não era pequeno, não era simplesmente um filho. Olha o tamanho da bênção que Deus tinha preparado para ele. Alguém que iria diante do Senhor, alguém que seria diferente. Você consegue entender isso? E muitas vezes nós somos assim, porque a bênção não veio no nosso tempo, porque o milagre não veio no nosso tempo, às vezes nós achamos que não vai acontecer aquilo que Deus falou. Às vezes nós ficamos na incredulidade, mas eu quero dizer para você nessa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Você precisa acreditar, perseverar. O que Deus tem para você, irmão, é maior do que você pode contemplar. O que Deus tem para você é maior do que você possa entender. João Batista talvez queria apenas um filho, mas Deus deu a ele um profeta, um nazireu, alguém cheio do Espírito Santo. Antes de nascer já era cheio do Espírito Santo. Consegue entender? O seu desejo perto do que Deus pode fazer na tua vida é pequeno. Os teus sonhos perto do que Deus tem preparado para você é pequeno. Mas existia uma diferença na vida de Zacarias. O que Zacarias estava fazendo? Ele estava servindo ao Senhor. Ainda que ele não tinha recebido o seu milagre, ainda que ele não tinha recebido a sua bênção, ainda que para ele era impossível ter filhos, louvado seja o nome do Senhor, ele estava servindo ao Senhor. Então não desanima, meu irmão, não desanima, minha irmã. Continua servindo ao Senhor, continua perseverando no Senhor, continua acreditando naquilo que Deus tem para você,
Continua acreditando naquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Você acha que está demorando? Não está demorando não, papai. Jesus está só caprichando. Ele está caprichando na tua bênção. Persevera diante do Senhor. Acredite nos milagres do Senhor. Deus pode fazer o impossível na tua vida. Mas quando chegar o teu milagre, o que você vai estar fazendo? Vai ter desistido? Vai ter parado porque achou que não ia chegar mais? Não. Continue servindo a Deus. Continue buscando ao Senhor. Continue buscando o teu milagre, a tua vitória. Tenha convicção disso. E quando chegar o teu momento, quando chegar o momento do teu milagre, que o Senhor te ache servindo Ele, que o Senhor te ache na posição de servo, obediente, fiel, que ainda que Ele não tenha feito, continue, porque quando Jesus fizer na tua vida, quando Deus operar um milagre na tua vida, eu espero verdadeiramente, eu espero que você esteja servindo ao Senhor. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero que você fique com essa palavra poderosa e continue servindo a Deus, meu irmão. Continue servindo a Deus, minha irmã. Mesmo que não aconteceu, ainda vai acontecer, e melhor do que você imagina. Olha que maravilha. Zacarias não ia ter um filho. Zacarias ia ter um filho, um profeta, alguém que iria diante do Senhor com autoridade, anunciando. Louvado seja Deus. E todos nós conhecemos a história de João Batista e o ministério dele foi tremendo. Então não desista, persevere, acredite que Deus pode fazer na tua vida. Mas quando chegar o teu milagre, eu espero que o Senhor te encontre com a mão no arado, trabalhando, sendo obreiro de valor. Em nome de Jesus, Deus abençoe.